Então, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom vê-los novamente aqui. Vamos continuar com mais uma videoconferência com os componentes que estão aqui presentes, que são a Nora, a arquiteta Nora Rebolar, a psicóloga Érica Schuller, o engenheiro Roberto Menezes. Vamos continuar conversando de onde paramos, porque o assunto é bem longo, e já aviso vocês que teremos, assim, mais alguns programas com essa turminha aqui, falando sobre o mercado de trabalho, sobre a influência que esse vírus, que não poupa ninguém, causou nas nossas vidas, na vida da humanidade como um todo, né? Enfim, nossos hábitos, nossos costumes, né? As nossas abordagens, a nossa lida com o dia a dia, a lida com os problemas, como a gente se depara com esses problemas, até os nossos valores estão mudando, vão mudar ou terão que mudar, não é? Porque nós já falamos no programa anterior alguma coisa sobre isso. Não é fácil o que aconteceu, não foi fácil, não está sendo fácil. Nós estamos nos acostumando dia a dia com novidades. Quando a gente pensa que a coisa acalmou, começa tudo de novo, então a gente não pode deixar margem ao bandido, não é? Não podemos dar chance ao bandido que ele toma conta. No caso, o nosso bandido atual é este vírus, o Covid-19. Então, e já está se falando de mutações na cepa do vírus, então vocês sabem que a coisa no futuro vai ser assim um tanto quanto complicada, uma vacina que vai talvez amenizar o impacto do vírus original, mas depois nós vamos ter as mutações. Eu não sei o que vai dar. Bom, isso é uma coisa para os próximos capítulos. Então, vamos levando do jeito que a gente pode. Então, pessoal, eu gostaria de lembrar uma das últimas colocações que foram feitas pela Érica, que ela falou sobre os empresários no último programa, que os empresários estão se acostumando, como todo mundo, estão se adaptando, né? E a sua lida com a empresa, com o mercado, com os seus funcionários, uma série de impactos que ocasionou, tiveram que parar a produção, tiveram que reativar a produção, então estamos com problema de matéria-prima, mas o nosso foco aqui hoje é nós consumidores, nós trabalhadores, nós que lidamos com as pessoas, os arquitetos que lidam com seus clientes, os engenheiros que lidam com seus clientes, os psicólogos que lidam com seus clientes. Como é que isso está sendo? Como é que esse impacto gerou esse contato que afastou as pessoas umas das outras fisicamente, aproximou virtualmente, né? Tanto que nós estamos aqui fazendo um programa virtual, nos adaptando e procurando atingir a todos através dessa ferramenta. Então, eu gostaria de deixar aqui aberto para quem quiser começar a conversar sobre exatamente isso. O que aconteceu com as pessoas, nós, conosco, em relação ao mercado de trabalho? O que aconteceu com o mercado? O que vai acontecer com o mercado de trabalho? Um exercício de bola de cristal aqui, de futurologia, né, para ver o que nós vamos enfrentar, né? Talvez auxiliando aqueles que estão meio perdidos aí e têm a sua microempresa e tem o seu escritório. Então, aqui vai uma opinião sobre questão de escritórios, profissionais liberais, e vão ter que dar uma reavaliada nessa situação, porque não vão precisar fazer aqueles altos investimentos em aluguel, escolha de um ponto comercial, onde tenha um lugar para estacionar os automóveis, né? O no parking, no business,
não é? Então, isso vai mudar, não é? Essas coisas estão mudando. O que vocês acham, pessoal? Quem gostaria de começar? Posso Sem começar. sombra de dúvida, Paulo, tá? Sem sombra de dúvida, assim, o que eu mais notei nesse caso foi a evolução para o home office, tá? Em todas as áreas, não só o profissional, mas todas as empresas, tá, aderiram a isso aí. É uma coisa que deu certo e veio para ficar. Tanto que eu tenho lido aí que em algumas capitais já diminuiu o número de empresas, de construtoras que estão diminuindo drasticamente a produção de edifícios comerciais, tá? Inclusive, outras que têm prédios já com disponibilidade de unidades e que estão fazendo o retrofitting, estão transformando os edifícios de escritório em apartamentos, tá? Isso aí é uma coisa quase que definitiva, né? Porque o home office não volta mais. Isso aí está praticamente consolidado já. Tá? E outra coisa também que mostrou, que eu tenho visto e lido, é que as pessoas estão querendo um outro estilo de vida também. Tá? Eu tenho certeza que os condomínios residenciais horizontais de residência vão evoluir. As pessoas querem um local mais seguro, tá? Um ar mais puro. Isso aí está... Nas capitais, eu tenho visto, não tem terreno mais em volta das grandes cidades. O pessoal está migrando já para a periferia, para cidades próximas, para poder fazer esse tipo de investimento e de projeto, tá? Então, é outra coisa também que o modo de vida das pessoas influenciou. Querem mais saúde, menos preocupação com acúmulo de pessoas, né? Então, assim, para deixar o pessoal falar também, essas dois fatos é que me chamaram a atenção nesse período, tá? Só, então, complementando o que o Roberto falou, o engenheiro Roberto, ele falou que o home office não retorna mais, ao contrário, ele não mais, ele se estabeleceu e não vai sair mais do nosso dia a dia, né? E interessante, só para ilustrar aquilo que ele falava, todo mundo que tinha um terreninho central na cidade, no centro da cidade, perto do centro, ia deixando para construir galerias comerciais, né? Isso agora realmente mudou, não é? Só sim. um parênteses aqui. Eu tenho uma filha que mora em Brasília e ela queria vir aqui passar uns dias na Praia do Rincão. Tá? Eu dei uma olhada lá, não tem imóvel para alocar. Quem tem está morando na praia. Foi para lá agora, tá? E justamente por causa disso, tá? Então, tu não encontra mais casa para locação na Praia do Rincão. Então, quem tinha que dar uma tendência, né? Quem tinha foi morar na praia, um local bom, e estava a casa fechada e está morando lá. Só para os nossos espectadores saberem, Rincão é uma praia que fica no litoral de Santa Catarina, no Brasil. Porque nós estamos com a Érica, que está na Estônia, né, um pouquinho longe, né, lá no norte da Europa, e a Nora, que está em Florianópolis. Então, a gente tem que situar realmente as pessoas, né? Enfim. Trazendo aqui para a minha realidade e de algumas empresas que eu conheço, já sei de sedes que estão sendo entregues, realmente. Né? As empresas hoje vão economizar no aluguel do prédio lá para investir numa cadeira bacana para o colaborador levar para casa, enfim.
concordo com você, acho que não volta mais, as pessoas estão nesse movimento. E aí, trazendo para uma realidade que aconteceu agora, essa semana, eu estava fazendo um processo seletivo aqui para a empresa, e no processo seletivo, conversando com pessoas de vários lugares, a gente perguntou da possibilidade de se mudar para a cidade da qual da qual eu trabalho, né, que é Bauru, interior de São Paulo. E aí estava eu e a gestora da vaga fazendo o processo seletivo, e aí terminando com os candidatos, a gente ficou aqui no mesmo bate-papo, nessa mesma ferramenta que a gente está usando, e a gente perguntou, né, e uma das pessoas ainda perguntou, mas hoje existe a necessidade de estar em Bauru, existe necessidade, será que eu preciso ir e tal? Desligando a conversa com os candidatos, a gente conversou sobre isso, era uma candidata muito boa, e a gente pensando, será que ela precisa mesmo vir morar em Bauru? Será que a gente consegue fazer a contratação dela para ela continuar morando na cidade dela? E se ela se disponibilizar a vir quando precisa vir, será que a gente já não pode começar a contratar pessoas de outras cidades se o trabalho dela não requer que ela esteja aqui? Né? Era para uma vaga de incorporação, então aí a gente tem algumas dificuldades, que precisa estar na prefeitura, precisa estar num órgão público, às vezes precisa estar lá porque algumas coisas ainda não tão tecnológicas, ainda precisa estar lá no balcão, mas a gente começou a se perguntar, será o quanto do trabalho dela, quanto lá do 100% do trabalho dela ela pode fazer de casa, e quanto ela pode deixar 2, 3 dias no final do mês, no começo do mês, no meio do mês, para ela vir até a cidade, né? Será que vale ela pagar um aluguel aqui? Ela pagaria, será que o salário que a gente está oferecendo pagaria o aluguel, ou o hotel, ou se a gente diminui o salário e oferece dias de hotel por mês? Então, a gente já está, até na contratação, já está começando a pensar na possibilidade, a gente vai ter que enviar o computador para ela, e se ela tiver manutenção no computador, como que a gente... Então, a gente também está se inovando até na contratação. Existem outros suportes, né, como eu falei, do computador, enfim, algumas coisas. Mas a gente também está pensando nisso, né, deixa a pessoa morando lá na praia. Será que ela não pode fazer um bom trabalho de lá? Né? No meu caso, por exemplo, eu estou aqui na Estônia, faz 3 meses que eu estou aqui, o meu trabalho pode ser feito daqui, mas pode ser feito para sempre daqui, ou eu estou aqui por um tempo, vou voltar para Bauru, mas será que eu poderia ficar aqui para sempre? Será que eu preciso voltar? Por que eu preciso voltar? Então, essas conversas já estão acontecendo, Será que a gente não pode contratar um engenheiro que mora nos Estados Unidos, um arquiteto que mora em Sergipe, né? Eu estou falando aqui lá da sede do interior de São Paulo. Então, a gente está discutindo isso, será que a pessoa precisa entregar e alugar o apartamento dela na praia? Ela pode continuar morando lá? Ela pode ter mais qualidade de vida? Apesar de que no home office a gente às vezes trabalha mais do que no escritório. Mas ela pode aproveitar mais a vida do jeito que na praia, sei lá, ou na casa da mãe, sei lá onde ela quer, e trabalhar ao mesmo tempo. Então, a gente também está nessa discussão até onde a gente pode ir. Eu gostaria de fazer 2 perguntinhas no gancho que tu está deixando aí. Primeira pergunta, ficou evidente a alteração das abordagens de RH na análise de pessoas, virtualmente. E eu sei que uma das análises que o psicólogo fazia era analisar o comportamento corpóreo da pessoa, como é que ela estava se posicionando, o corpo dela, se ela estava de braço cruzado, se ela estava de perna cruzada, se ela estava de perna aberta, se ela mexia toda hora no cabelo. Isso dá para ver, mexer no cabelo na câmera, né? Agora, se ela está dobrando os dedos, apertando as mãos, cruzando as pernas, sacudindo o pé, isso são coisas tendenciosas que dão sinais para vocês e que tu não vai ver. E aí, como é que fica essa análise, essa conclusão? Ótima pergunta. Mas deixa eu fazer a segunda agora.
Tá. Eu respondo as duas depois. Aproveita e emenda. A segunda é o controle, que nós já abordamos no programa passado, o controle do empresário, o empresário que gostava de ter o empregado debaixo da asa, assim, e às vezes ele não usava nem desodorante, matava o cara no cheiro, tá? E ficava aquele negócio em cima da asa, assim, a asa em cima. Como é que o empresário vai se posicionar ou está se posicionando neste momento que ele perdeu quase que total o controle físico, corpóreo do seu empregado, do seu investimento? Ele considerava sempre um investimento. Estou pagando 5 mil reais, o cara é meu por 5 mil por mês. E agora? Então, são essas duas perguntas. Rapidinho, porque a Nora tá louca para... A arquiteta Nora tá louca para falar, viu? Ela até mudou de lugar, de entediada aí. Segura, Nora, segura. Você tá no mudo. Tá no mudo. Tá escurecendo e eu resolvi ficar de frente pro sol que tá se pondo. Daí dá mais claridade, vocês me enxergam melhor. Entendi. Clarei as ideias também. Bom, vamos lá, primeira pergunta. Como que a gente está fazendo uma avaliação agora, né? A gente também teve que se adaptar. A gente não consegue mais ver, às vezes, os movimentos dos braços, das pernas, mas todo ser humano demonstra as suas angústias, nervosismo, enfim, com outras coisas, né? Inclusive o interesse, inclusive a vontade de querer participar também dá para ver pelo vídeo. Algumas coisas que a gente trouxe como inovação, que a gente vem fazendo, mais etapas de um processo seletivo, né? Então, mais testes, avaliações ali comportamentais, enfim, de escolha pela internet mesmo, testes online, que a gente usa na própria ferramenta que a gente usa hoje. Mas isso eu estou falando de mim, conversando com colegas e tudo, a gente vem fazendo mais etapas, porque o que não aparece numa, em algum momento, aparece em outra etapa do processo seletivo. Né? Eu, Érica, tenho muita autonomia nos processos seletivos que eu faço, então eu gosto de dois momentos, de encontrar a pessoa, de ver a pessoa em dois momentos. Uma resposta em grupo e uma resposta individual. Então, eu sempre, nos processos seletivos, eu coloco esses dois momentos. Eu faço uma dinâmica em grupo, ainda que online, e faço um momento individual. As pessoas, por exemplo, né, falando um pouco de ansiedade, antes ela aparecia no gesto, no brusar, no morder a unha, agora não aparece nisso, mas eu comecei a ver que as pessoas falam menos. Então, quando eu vou lá, e aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Né? Os nervosismos, as ansiedades aparecem de outra maneira, que às vezes não aparecia num presencial, e agora eu consigo identificar a diferença que vem aparecendo, e que antes eu não via isso como uma característica de nervosismo, enfim. Estou dando um exemplo, né? Existem mais coisas. E aí, eu não sei se a Nora quer comentar ou a gente passa para a segunda. Não, eu até quero comentar, porque isso acontece não tirando do processo seletivo e indo para uma sala de aula, por exemplo, tá? A gente, principalmente, o Paulo também tem essa experiência de de ministrar disciplinas de projeto, de desenvolvimento de projeto, e que a gente avalia o aluno muito pela desenvoltura dele dia a dia em sala de aula, que ele mostra o projeto para a gente, e a gente vê essa evolução do projeto. Então, eu sempre fui contra o ensino à distância da disciplina de projeto. Por quê? Porque eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou ter certeza que esse cara não está copiando o projeto de alguém, de algum lugar, né? E está me apresentando. E me surpreendeu. Me surpreendeu porque eles enchem tanto o saco, com perdão da palavra, tá? Porque todo dia eles estão fazendo perguntas sobre aquele projeto que eles estão desenvolvendo, eles têm mais oportunidade de falar com a gente,
né? Que hoje a gente tem certeza quais são os alunos que realmente fazem, porque eles ficam o dia inteiro perguntando para essa professora, mas isso, professora, se eu troco ali, professora, não é só no dia de aula. Em presencial é somente no dia de aula, né? Então eles têm a semana inteira para evoluir e encontram com a gente uma vez por semana. E no remoto é todos os dias, toda hora que eles quiserem, de madrugada, de manhã, de tarde, né? Eu proíbo eles, por exemplo, de manhã eles não podem falar comigo, porque eles sabem que eu fico azedo e baixo nota. Eu reduzo as notas, tá? Mas eles falam comigo todos os dias. Então, foi uma mudança que eu tive de paradigmas, tá? Assim como a Érica teve, pô, será que eu não posso contratar um engenheiro de outro lugar, um arquiteto de outro lugar? Eu tive comigo essa mudança. Hoje eu questiono que o curso de arquitetura e urbanismo pode ser feito à distância. Ele pode ser EAD. Isso eu mudei com a pandemia, tá? Porque eu era terminantemente contra, mas terminantemente contra mesmo. Outra adaptação, Nora, foi nos treinamentos. Foram nos treinamentos que eu senti, assim. Eu precisei também me reinventar nos treinamentos para fazer a galera estar engajada. Eu não... Às vezes eu tô vendo todo mundo e às vezes, hoje, por exemplo, eu tenho um treinamento que eu via a pessoa que estava conectada, mas ela ligou o computador dela na transmissão da televisão e as pessoas estavam vendo a televisão, então eu não estava vendo a televisão. E eu projetei um material, um PowerPoint. Então, eu tive que me reinventar de fazer brincadeiras, de fazer coisas para chamar, para ver se eles estão ali, se eles estavam lá. Né? E eu acho que a dinâmica da aula é a mesma coisa. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Vocês estão quietos, mas espera aí, vocês estão quietos porque eu não estou entendendo? Então, eu comecei a brincar, a trazer mais eles, a fazer uma interação maior no treinamento, porque eu não sabia se estava sendo aceito. Eu não estou vendo a cara das pessoas, se elas estão me olhando, né? É diferente. E aí, indo para a segunda pergunta do Paulo... Qual era? Era da adaptação dos empresários no controle das atividades, né? É isso, Paulo? Era isso. Bom, eu, tá, como mini empresária, tá? Eu já trabalhava remotamente com os meus estagiários. Sempre trabalhei remotamente com meus estagiários já há muito tempo. Então, não modificou muito isso para mim, tá? Eu hoje faz mais ou menos uns 2 anos que eu não vejo pessoalmente a minha estagiária. A gente só se fala por WhatsApp, por remoto, né? Ela manda as plantas para mim, eu mando de volta para ela e deposito o salário dela no banco, sabe? E eu já tenho comprovante ali que ela recebeu, então comigo isso tem acontecido já há mais tempo. Então eu não tive tanto impacto, por exemplo, a nível de arquitetura, como profissional arquiteta e como empresária arquiteta. Os contratos eu já assinava via assinatura digital com os meus clientes, né? Meus clientes já eram pessoas que já trabalhavam remotamente, porque geralmente são pessoas muito ocupadas. Eu atendo muito a comunidade acadêmica aqui da UFSC, então eles são pessoas que não têm muito tempo para dispor para receber arquiteto e conversar com eles. Então, a vida, assim, que mudou mesmo no meu dia a dia foi a parte acadêmica. Agora, a parte empresarial, eu, graças a Deus, já estava adaptada. É claro que a gente sempre tem que ir à obra, tá? Eu acho que os que têm mais... o mais trabalho a gente tem é com o pessoal de dentro da obra, tá? Porque eles têm que usar máscara, é trabalho pesado, a máscara dificulta realmente esse trabalho, né? Porque requer mais força e mais sacrifício deles. A gente vai na obra e observa só, né? Eles levantam peso, né? Então, para eles é mais difícil, mas eu também, hoje percebi, por exemplo, hoje nós estávamos fazendo um radier numa obra aqui perto de casa, e o mestre me chama pelo WhatsApp, consegue dar uma chegadinha aqui, que eu tive uma dúvida, né?
Então, ele usou a tecnologia para conseguir me chamar, né? Eu cheguei lá, ele não estava com o projeto impresso, olha só, ele estava vendo o projeto no telefone dele, pelo telefone, ele estava olhando, que eu tinha enviado para ele, eu digo, ó, estou te enviando, tá? Provavelmente amanhã o empreiteiro vai te levar a planta impressa. E o empreiteiro não apareceu lá de manhã e ele começou a fazer pelo desenho que eu tinha mandado para ele. Quer dizer, até eles estão conseguindo se adaptar, né? Estão se atualizando com isso. E isso eu acho super legal, assim. Nora, tu sabe que é interessante que tu falou do... Eu faço, acho que uns 5, 6 anos, ou mais, acho que bem mais, uns 10 anos, que tenho desenhistas que eu não vejo, que foram alunos nossos, que sei que mora em tal cidade, mas eu não vejo. Agora, eu procuro sempre o primeiro contato fazer físico, fazer pessoal, né? Com desenhista não, com cliente? Não com desenhista, com estagiário. Eu procuro fazer o primeiro encontro antes de contratar, fazer fisicamente, né? Pessoalmente. Então, eu faço como eu fiz contigo. Eu mando um croquis e mando ele passar limpo. Não, a nossa história dá 40 minutos de programa. Mas aí, o que acontece? O último estagiário que eu contratei foi lá no escritório, olhou assim em volta. Tá, mas tu disse que tu estava com 4 desenhistas, onde é que tu enfia todo mundo? Eu disse, não, eu não enfio, eu só tenho uma mesa disponível ali, além da minha. Aí se ficam 5 aqui em volta, se não, é todo mundo na sua residência, tu vai trabalhar remotamente. Entendeu? Então, isso foi um pouquinho antes da pandemia. Tá? Agora, durante a pandemia, graças a Deus, não precisei chamar ninguém, e eu acho que não chamaria também. Tá? Mas vamos lá que uma coisa que a Érica falou ali, que vocês estão pensando dentro da empresa, como fazer, né? Fazer a manutenção do notebook do empregado e assim por diante. Ô, Érica, eu vou dizer, nos anos 90, acho que era 95, eu trabalhei para a Secris aí de Criciúma. Era Secris ainda. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eles me entregaram no primeiro dia um notebook, 95. Um notebook que era para o meu trabalho. Eu não sabia mexer naquilo, tá? E o gerente me disse, você sabe mexer nisso? Eu disse, sei. Cheguei em casa, perguntei ao meu marido, eu digo, me ensina, por favor, o que é esse tal de correio eletrônico, o que é isso, sabe? Então, assim, eu recebi aquele notebook, né? E aquele notebook estava sob a minha responsabilidade, eu cuidava aquilo mais do que dos meus filhos, sabe? Então, eu acho que a responsabilidade do empregado, ao receber uma coisa que a empresa te dá para tu usar e tu cuidar, é muito grande. As pessoas acham, não é dele, ele não vai cuidar, e não é assim. Eu acho que aí a pessoa cuida, porque vê que a empresa está confiando nela, né? Eu acho que a visão é essa. Mas eu acho que a preocupação não é o cuidado, não. Eu não tiveram preocupação se eu ia perder o computador aqui ou não, por exemplo. Acho que a preocupação é maior de dar o suporte, né? De dar um suporte. Se a gente vai contratar o cara, né? A gente em Bauru e a pessoa lá na Bahia, será que a gente vai conseguir de alguma maneira passar a nossa cultura da empresa, como que a gente gosta que as pessoas tenham a interação cultural que acontece dentro das empresas? Será que a gente tem a interação? Será que essa pessoa vai conseguir, como que ela vai conseguir conhecer todas as pessoas das áreas que ela se correlaciona? Como que vai ser o treinamento dela? Assim, então tem várias coisas, a gente já vem fazendo isso. Eu contratei a minha estagiária, ela começou no dia 13 de março, que foi o dia que a gente saiu. Ela chegou às 8 horas, ao meio-dia a gente recebeu o comunicado, vai todo mundo para casa por um primeiro momento, depois a gente vê. E eu o tempo inteiro, reunião, faz assim, vem cá, vamos compartilhar a tela, vou fazer junto contigo. Então, a gente foi se ajeitando. Mas
em todas as áreas a gente consegue fazer isso? Será? Então, a gente vai ter ainda muito perrengue para passar, mas eu acho que a gente está tirando de letra, acho que a gente está indo, está aprendendo a se virar. Eu acho que nós estamos muito bem, tá? E hoje eu olhando... Segue. Não, eu estou fazendo uma comparação bem fora, tá? Hoje eu olhando a contagem de voto nos Estados Unidos, né? Gente, que coisa mais atrasada. O que é isso? Eu estou apavorada. Agora de tarde eu vi uma notícia que o cara tem que tirar xerox do voto do cara para poder ampliar, para ver se realmente ele é verdadeiro ou não é verdadeiro. Que coisa mais retrógrada. E é por opção, né? E o pior é a manipulação dos votos todos. O que a gente pensava que o brasileiro fazia, lá está pior. Entende? Está um horror aquilo lá. Acho que nós estamos há muito tempo na frente. Tá? Bom, pessoal, daqui a pouco a professora Nora ela entra em sala de aula. Então, nós vamos deixar o nosso programinha aqui, eu fico no ar aqui já para todo mundo testemunhar que eu estou assim intimando os componentes da videoconferência para a próxima semana gravarmos outro programa, tá? Que eu agradeço já desde já a presença de vocês e a opinião de vocês, a manifestação de vocês. O conteúdo foi excelente, na minha opinião. Não sei o que os espectadores vão achar, mas eu gostei bastante, né? Eu creio que Mas, se você quiser saber a resposta da segunda pergunta, não perca os próximos capítulos. Não deu tempo de responder. Se quiser ouvir a segunda pergunta. Como isso irá continuar, nos assista e continue nos assistindo. E, pessoal, então, eu aqui deixo, já vamos atualizar, a pedido da psicóloga Érica Schuller, soquinhos a quem é de soquinhos, cotovelos a quem é de cotovelos, não é? E agradeço a presença de todos vocês. Nos vemos, então, na próxima semana. Então, um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços, e muito obrigado. Tá? Foi excelente. Bom fim de semana a todos também. Semana a todos, e nos vemos novamente semana que vem. Tá? Ok. Um forte abraço. Abração. Obrigado.